Como é que vocês estão sobrevivendo a essa temporada pisciana? Conta para mim. Comecei até diferente esse episódio, sabe por quê, gente? Essa semana, na sexta-feira, a gente tem eclipse lunar total. Eclipse lunar são grandes catalisadores de energia, então, assim, ó, se tu tá esgualepado, cansado pra caramba, tá normal. Tá tudo normal. A gente vive uma temporada pisciana. Peixes é um signo que fala de finais de ciclo, fala de questões emocionais, inconsciente, padrões. Então, a nossa energia está sendo demandada demais. Então, pessoas que têm aspectos importantes em peixes, então, pessoas que nasceram no signo de peixes, pessoas que têm ascendente em peixes, lua em peixes, Vênus em peixes, né? Pessoas que têm bastante planetas ali também vão sentir muito isso. Pessoas também que têm algum aspecto importante em Gêmeos, Sagitário ou Virgem também podem estar sentindo essa exaustão, além das pessoas arianas, ou seja, sobra pouca gente, né, que deve estar assim muito animada. Mas a maioria de nós está realmente muito cansado, sentindo aí uma energia de estafa já logo no começo do ano, mas não te preocupa que uma hora isso acaba. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Mira no Céu, o nosso panorama astrológico semanal aqui do Astrologicamente Podcast. Eu sou Thaís Rosa, sou terapeuta, sou astróloga e conduzo vocês nesse bate-papo para a gente compreender por que é que nós estamos tão cansados, Senhor. Gente, a gente está vindo aí de uma fase crescente, né? Semana passada nós tivemos a lua crescente em Gêmeos. Gêmeos fala sobre essa movimentação, essa intensidade de interação, de troca social, de recebimento de informação. E a gente percebe que na nossa vida, cada vez mais a gente é estimulado a receber informação, a trocar. A gente tem poucos momentos de introspecção. Então, esse cansaço está acontecendo de uma maneira geral para as pessoas, é para você realmente entrar para um pouquinho para seu casulo, entender aí o que está acontecendo no seu mundo, quanto você tem cuidado de você, da sua energia, do seu emocional, da sua... como que está gerindo os seus recursos materiais, né? Como que você está lidando com a vida no dia a dia, ou se você está esperando que de repente ela vá melhorar. Assim, do nada, magicamente. Ai, quando chegar as férias, ai, quando chegar o final de semana, ai, meu Deus, aquela promoção, aí vai melhorar, vai melhorar. Não, não, não. Eu sempre digo para vocês, a vida não vai ficar mais leve, não. É você que vai ter que levar a leveza para o seu dia a dia. Por isso, nós vamos falar aqui, pessoal, da semana do dia 9 de março ao dia 15. E nós temos nessa semana muitos eventos acontecendo, né? Dentre eles, dois que são importantíssimos. O eclipse acontecendo no dia 14 e Mercúrio entrando em retrogradação. Então, se você conhece alguém que pode se beneficiar desse vídeo, ou se você gostar desse vídeo, compartilha com aquela tua amiga que não pode ficar de fora dessa, para que ela possa entender como que esse movimento todo vai influenciar a vida dela. Bom, vamos ao que interessa, né? A gente começa a semana aqui no Astrologicamente Podcast no domingo, né? Dia 9, domingão, o que a gente tem? A gente tem a lua crescente, inicia o dia em Câncer, depois ela fica um período fora de curso, depois ela já entra em Leão. A lua em Câncer, ela tá muito bem, ela tá em casa, ela tá confortável. Então, é um movimento muito interessante da gente conseguir internalizar, né, cuidar da gente. É uma semana que vai ser de bastante intensidade, então se você puder se recolher, né, no domingo, ficar um pouquinho mais quietinha, cuidar da tua energia, fazer uma caminhada na natureza, coisas que te tragam essa conexão interior. Não sei, tem gente que gosta de pintar, tem gente que gosta de fazer crochê, tem gente que gosta de fazer uma yoga, tem gente que gosta de escrever, tem gente que gosta de tudo isso daí, mas tira um momentinho, se dê esse presente. Ontem foi Dia da Mulher, não é mesmo? Então, se presenteie dando tempo de qualidade para você. A Lua, quando ela fica crescente em Leão, ela já traz aí um pouco mais de movimento para fora, né? Já dá aquela vontade de transbordar tudo aquilo que a gente aprendeu e que a gente experienciou nesse contato com a gente mesmo.
Então, domingo é um momento muito propício para você estar com aquelas pessoas que têm uma conexão profunda com você. Não necessariamente um vínculo de sangue ou uma amizade antiga, mas é aquela pessoa que você sabe que você pode contar, que vai ter um ombro amigo para te escutar. Talvez reconectar com pessoas que fizeram parte da sua vida e que você gostaria de mandar a tua gratidão, ou então até mesmo de curar relações do passado, nesse sentido de aproveitando essa energia pisciana que fala muito sobre isso, né? A gente está vendo uma lunação pisciana, a gente está com o Sol em Peixes, vários planetas lá, Saturno, Netuno, né? Então, é um movimento muito interessante para isso também. Na segunda-feira, nós temos essa lua em Leão fazendo aspecto com Mercúrio, com Vênus que está retrógrado e com Júpiter em Gêmeos. Então, é um dia de bastante animação, de bastante empolgação, de uma energia, uma disponibilidade para viver a vida, para encontrar pessoas que são afinadas com aquilo que você deseja na sua vida, pessoas que te levantam o astral, e você também ser essa pessoa, né? É um dia interessante para você comunicar aquilo que você acredita, para você criar produtos novos, coisas novas para você fazer, para você entrar em contato com hobbies e diversão. Segunda-feira vai ser um dia muito propício para você buscar começar e intencionar essa semana com alegria, né? Com uma disposição interna de viver e expressar aquilo que você verdadeiramente é e de buscar no dia a dia, nas pequenas coisas, a alegria, o belo, o transcendental. Então, cabe você colocar alegria nas coisas ordinárias da vida. E, na verdade, não é que a gente precisa colocar, já existe. É que muitas vezes a gente acaba dando foco para aquelas questões imensas que acontecem na nossa vida, como se aquilo fosse tudo, mas isso aí é tão esporádico, isso é exceção. Quando você consegue encontrar a beleza no ordinário, a felicidade, a alegria, você encontrou o sucesso. Na terça-feira, a gente tem Mercúrio, que está em Áries, fazendo uma conjunção com Vênus retrógrado em Áries. Vênus retrógrado pede para a gente uma revisão nas questões de finanças, na questão de relacionamentos, na nossa capacidade de sociabilizar e até mesmo na nossa capacidade de usar os nossos talentos a nosso benefício, a nosso favor. Né? Então, o quanto hoje, no teu trabalho, na tua vida, você percebe que você consegue estimular e aprimorar as suas habilidades, as suas capacidades, o quanto você, hoje em dia, naquilo que você faz, no seu dia a dia, na sua rotina, o quanto você consegue entrar em contato e lapidar os seus talentos, o quanto você se prepara, o quanto você estuda, o quanto você pratica as habilidades que são importantes no seu trabalho. Outra questão interessante é que, como a gente está falando de signo de fogo, talvez seja a hora de expressar questões para o seu parceiro ou para aquela pessoa que você está ali tendo, né, começando alguma coisa que são importantes para você. Colocar limites nas pessoas também é um bom dia para isso. Por quê? Porque existe uma conjunção que potencializa aí uma coragem, uma capacidade de compreensão também do que é importante para você, do que é significativo para você. Às vezes a gente fala muito sobre, a gente precisa colocar limite na relação, tá? Mas quais são os valores e as necessidades que não estão sendo atendidas nessa relação? Porque às vezes a gente não sabe nem o que o outro precisa fazer, ou o que a gente está esperando do outro, porque a gente está se sentindo insatisfeito. Então, qual é a origem da tua insatisfação dentro da tua relação, dentro dos teus parceiros de negócio, ou dentro do seu dia a dia? Vênus também fala sobre prazer. Como que você se relaciona com prazer na sua vida ultimamente? E aí é uma linha muito tênue, porque muitas vezes a gente vive nos extremos. Então, um prazer imenso, então a gente busca prazer o tempo todo, né? Nas redes sociais, na bebida, na comida, dessas formas assim. E a gente acaba, no fundo, tirando a nossa possibilidade, a nossa capacidade de ação.
Por quê? Porque a gente está o tempo inteiro focando, talvez, naquilo que não vai gerar o resultado que a gente quer. Mesmo que seja gostosinho, quantas vezes a gente precisa sacrificar os nossos prazeres imediatos para ir em busca daquilo que a gente realmente quer. Então, é um dia para você entrar em contato e ser estratégico, né? Entrar em contato com pessoas, pensar sobre isso, sobre o que você realmente quer e deixar isso muito claro, verbalizar, explicar, falar, expressar. Aquele negócio de ficar jogando em diretinha, aquela coisa de ficar esperando que o outro perceba, porque senão não tem valor. Gente, isso é uma infantilidade, tá? Quando a gente é adulto, a gente tem clareza do que a gente necessita e a gente consegue verbalizar essa necessidade de uma forma harmônica, de uma forma sem ser no berro, né? E Áries, a gente precisa cuidar um pouco com a impulsividade, com a impaciência, com a intolerância. A gente pode, sim, se ver muito intolerante nos próximos dias, e aí o convite é justamente entender o que está gerando isso? Essa intolerância, essa impaciência, essa irritabilidade estão comunicando algo. Você não está percebendo. Ninguém está aqui nesse mundo para te atrasar, para te prejudicar, para te irritar. Você precisa descobrir qual é a necessidade que você não está nutrindo e que está gerando essa insatisfação constante, essa irritabilidade constante, e assumir a responsabilidade para você. Então, esse é um movimento que a gente vai perceber ao longo dos próximos tempos. Por quê? Porque depois, lá na frente, Mercúrio vai retrogradar em Áries, Vênus já está retrogradando em Áries, e depois nós vamos ter toda uma movimentação dentro do signo de Áries. Por quê? Porque Áries é o próximo signo depois de Peixes. Então, a gente está encerrando um processo, a gente está vivendo um processo de cura, de encerramento, de fechamento de ciclo nessa alunação pisciana, para que a gente possa dar um novo passo. Antes de fazer essa desconstrução, não tem como criar algo novo, não tem espaço. Por isso que talvez essa sensação de exaustão esteja tão evidente, porque dá trabalho. É difícil limpar aquele armário gigantesco, cheio de coisa entulhada. Tu vai ter que olhar tudo, tem uma papelada, tem uma sujeiraiada, é demorado, é cansativo, é chato. Então, por isso esse esgotamento energético. E o que fazer? Você precisa organizar a tua casa interna. Como que você faz isso? Você faz isso com momentos de contemplação. Você faz isso com meditação, com reflexão. Escrita terapêutica é sensacional. Tire 5 minutos que for para você escrever sobre os seus sentimentos todos os dias e você vai ver a sua vida se transformar. Organize os seus pensamentos, organize as suas prioridades. Não adianta fugir disso, gente. Não adianta. É você que tem que cuidar do seu bem-estar, certo? Na quarta-feira, dia 12, nós temos o Sol fazendo uma conjunção com Saturno. E isso é muito bom, gente. Isso é muito bom, porque traz aí uma praticidade para a nossa percepção do que a gente precisa fazer, traz uma visão mais estratégica, traz um comprometimento com o nosso futuro, com aquilo que a gente deseja conquistar. A gente está falando de Peixes, que é um signo super fluido, que tem uma conexão muito grande com o sutil, e o sutil a gente não vê. E às vezes, por esse não ver, a gente acaba não dando importância, né? Então, não dar importância não faz com que isso desapareça. Então, é importante olhar para os nossos cansaços, para as nossas reatividades, para as nossas incoerências, para as nossas inconstâncias, para que a gente possa, a partir dessa percepção, agir de uma forma diferente, ser estratégico, traçar maneiras de fugir desse padrão inconsciente para que você possa viver uma coisa diferente. Então, observa o que você não consegue dar constância na sua vida, o que sempre se repete,
Poxa, eu emagreço e eu engordo de novo. Eu ganho dinheiro e eu perco dinheiro. As minhas relações sempre parece que elas são truncadas. Eu falo, as pessoas não me compreendem. O que sempre está por trás? Qual é o sentimento que sempre está por trás das tuas ações? Qual é a energia que você coloca naquilo que você faz? A gente esquece que isso é o mais importante. A maneira como a gente faz as coisas, a intenção por trás daquilo, a motivação, né? O carinho que tu põe no preparo de uma comida, a maneira como você fala com o seu marido, a maneira como você trata o seu cliente, a maneira que você lida com o seu chefe. Qual é o sentimento que está por trás? Porque isso reflete, no fundo, algo que precisa ser trabalhado em você. E enquanto você não olha para isso, a sensação que dá é que está no outro. É que o trabalho é que é um saco. É que as coisas da casa que são exaustivas. É o filho que não faz o que eu quero. É o marido que não tem percepção do que eu preciso. E aí fica lá fora. E aí o teu poder de autodeterminação não existe. Por quê? Porque tu está esperando que o outro haja para que você possa se sentir feliz. Pega essa responsabilidade para ti. Olha a tua insatisfação. Olha o que precisa ser modificado na tua vida. Qual é a área que hoje mais chama atenção? Há quanto tempo ela chama atenção na tua vida? Não é de agora. Eu tenho certeza. Tenho certeza que esse tema se arrasta na tua vida. Que essa questão ela vem de muitos e muitos tempos. E agora é um excelente momento para você olhar para isso e eu vou te explicar por quê. Fica comigo, fica comigo. Na quinta-feira, gente, a gente tem a Lua entrando em Virgem, né? Ela ainda está crescente, ela ainda não ficou cheia, mas ela já entra na energia virginiana, porque a Lua cheia, o eclipse vai ser na energia virginiana. E Lua em Terra, gente, é muito bom para realizar, para concretizar, para executar. Então, se você é aquela pessoa que normalmente costuma adiar as suas obrigações, cara, quinta-feira é o dia. Quinta-feira é o dia de você conseguir dar andamento para coisas que há algum tempo estão paradas e movimentar isso aí na tua vida. Sabe por quê? Porque depois Mercúrio entra em retrogradação. Então, aproveita a quinta-feira, bota a casa em ordem, tá? Vê o que é prioridade na sua vida, observa tudo isso que eu comentei antes, dos seus padrões, de qual é a área da casa que você precisa se envolver mais, qual é a área da casa, qual é a área da vida, qual é a área da vida que você precisa se envolver mais, quais são os sentimentos que sempre se repetem, e começa a fazer um movimento de cura, um movimento de transcender isso. Qual é a ação, a menor possível, que você pode fazer hoje, para que você pare de se sentir dessa maneira? Eu quero começar a fazer exercício físico. Faça 5 minutinhos de caminhada, 10 minutinhos de caminhada. Sabe uma coisa que é excelente para a disposição, para o vigor? Acordar cedo e dar uma voltinha. Uma voltinha no sol, em jejum. Pode ser uma caminhadinha. Aí acordar cedo, por quê? Porque tá um calor de matar, né, meu povo? Pelo menos aqui em Santa Cruz do Sul, meu Deus, tá muito calor. É um calor que chega a sufocar. Então, vá de manhãzinha, leva a sua aguinha para você ir ativando o seu cortisol. Entendeu, gente? Quando você acorda e vai caminhar, você começa a ativar o seu sistema dopaminérgico, você aumenta o cortisol na sua vida. Você vai liberando os hormônios necessários para você estar disposto, para você ter energia para o dia. Então, essa caminhadinha de manhã, ela ajuda muito. Aproveitando esse calorão, se você também fala né, tá no momento do calor, chega em casa e toma aquele banho gelado, mas gelado, para dar aquele choque no corpo. Vocês vão ver como o dia de vocês começa de uma forma diferente. E, de novo, gente, a vida não vai ficar mais fácil para você poder viver uma vida mais leve. É você quem tem que levar a leveza para o seu dia. Mais uma coisinha, mais uma tarefa para o seu dia, talvez você pense assim. Mas essa tarefa, ela é uma sustentadora de todo o seu dia. Quando você consegue ter esses momentos de preparo para o dia, você vai para o dia com uma outra energia.
E é sobre isso que nós estamos falando durante essa temporada, né? De fechamento do Ano Novo Astrológico. Bom, na sexta-feira é o grande dia, o dia da lua cheia, é um eclipse total lunar, ou seja, a gente tem a Terra encobrindo a Lua, então a gente tem a Lua, ela fica vermelha no céu, vai ser uma lua de sangue. Que linda! É um eclipse total, então a gente vai conseguir ver em diversos locais, aqui no Brasil também. Então, se você puder, né, ele vai acontecer na madrugada, assim, né? O ápice é 3 e pouco da manhã. Dá para procurar na internet, tem várias formas de encontrar o horário certinho. Eu tentarei ver. Eu sou uma pessoa muito diurna, né? Mas eu vou fazer o esforço de me levantar na madrugada para poder ver esse espetáculo. Os eclipses, eles são grandes catalisadores de mudança. Quando a gente fala de um eclipse lunar, a gente fala de um movimento de desconstrução, de encerramento, de finalização. Então, é um movimento em que a gente ganha muita clareza de alguns padrões, de algumas questões que estão reprimidas, de algumas sombras, e a gente entra em contato com isso, a gente ganha esses insights, essas revelações, para que a gente possa fazer a mudança. E é um movimento em que a energia está muito forte no céu. Então, se a gente conseguir aproveitar, a gente consegue curar muita coisa dentro da gente, a gente consegue realmente romper com esse ciclo. Então, pode ser que tenha relação com relacionamentos, com trabalhos que você não goste mais, com coisas que já não fazem mais sentido na sua vida, crenças, maneiras de se relacionar com os outros, né? Então, é como se chega o momento do basta, sabe? Você está cansado já de levar esse fardo nas tuas costas. É hora de abrir mão disso, abrir mão dessa narrativa, abrir mão desse vitimismo, abrir mão dessa sensação de não ter o que fazer. E nem sempre é fácil, porque o nosso cérebro, gente, ele busca prazer e evitar a dor. E quando a gente tem algo, uma dor, uma coisa que a gente carrega, vem sempre algo que nos beneficia. Aí tu fala assim, você tá louca, mas não, observa. Já viram aquelas pessoas, às vezes, que elas ficam doentes e todo mundo começa a dar atenção? Criança, a gente vê muito isso, né? Aí elas começam, de uma certa forma, a querer ficar doentes para receber toda essa atenção, para ser o foco. Claro que isso não é movimento consciente, ela faz sem querer. Mas isso acontece. Então, toda vez que a gente está apegado a um condicionamento, a um padrão, é porque a gente acredita que é melhor ter esse padrão do que tentar algo novo. Ainda que isso nos machuque, nos magoe, nos deixe estagnados, ainda assim, a gente vê um benefício nisso. E aí é um processo de desconstrução. Então, essa lua cheia, ela vai trazer aí para a gente grandes movimentos de mudança, de encerramento, de finalização, de despertar. Eu percebo, eu consigo enxergar agora algo que antes eu não conseguiria. E é interessante porque ele acontece, então, no eixo Peixes e Virgem, que vai falar para a gente de cura, de transcendência, de matéria e espírito, essa relação entre a espiritualidade e a concretude do dia a dia, como que a gente pode entrelaçar essas questões que foram separadas, né? Como se fossem coisas distintas, como se eu pudesse só focar no trabalho, que o espiritual ia acontecer, né? Não, as coisas estão totalmente interligadas o tempo todo. A gente separa por fins didáticos, mas a verdade é que as coisas têm uma conexão intrínseca, né? A tua maneira de lidar com a matéria tem uma relação muito forte com a espiritualidade, com a tua frequência vibracional, com a energia que você emana. A realidade é um feedback real do teu interno.
Então, se as coisas não estão acontecendo na sua vida material, né, no seu trabalho, no seu dinheiro, no seu relacionamento, da maneira como você deseja, que você gostaria, é porque existe alguma coisa aqui interna dentro de você que precisa mudar. Então, é o momento de você entender o que é, de você olhar para isso, de você conseguir curar esse pedaço dentro de você. Essa lua cheia ela vai acontecer no 23º grau de Virgem, então ela impacta cada um de nós de uma maneira específica, em uma casa do seu mapa astral. É interessante ver onde esse 23º grau está acontecendo no seu mapa astral, né? Qual que é a casa que rege esse eclipse, porque as questões relacionadas vão ser ativadas. Então, é importante perceber o seguinte, ó, se você tem planetas importantes em peixes, e quando eu falo planetas importantes, principalmente Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Marte, Mercúrio, né, mas mais esses planetas pessoais, em peixes, Virgem, saiba que esse é um momento de grande finalização. É um momento de muita mudança na sua vida. Se você também tem o nó do norte ou o nó do sul em peixes e virgem, também você está passando. Se você tem o nó do norte em peixes, assim como eu, está passando por um retorno nodal. Retorno nodal são movimentos que acontecem que nos colocam no nosso eixo de destino. Toda vez que tem um retorno nodal, pode observar, alguma coisa na sua vida aconteceu, de importante, de impactante. Por exemplo, meu primeiro retorno nodal, que aconteceu em 2006, eu tive a minha filha. Minha filha tem o nó do norte em peixes também, assim como eu. Depois do segundo retorno nodal, eu mudei de cidade, de estado, na verdade. E agora, nesse último retorno nodal, até agora, até o momento, a minha filha já saiu de casa. Ela está com 18 anos hoje e ela foi morar em Porto Alegre. Então, são movimentos muito importantes que impactam o nosso destino, que mexem, que nos levam para a gente ir em busca da nossa essência, da nossa individuação. Entende? Então, se você tem o nó do norte em peixes, se você tem ascendente em peixes, sol em peixes ou em virgem, é importante esse momento. Reflita, escreva, faça sua terapia, né? Seu alinhamento energético, isso é importante. Outras pessoas que podem, outros signos bastante impactados por esse eclipse são signos mutáveis. Por quê? Porque vai formar uma quadratura, que é um aspecto tenso que pede mudança. Então, pessoas com Virgem forte, Sagitário forte e Peixes. Tá. Então, pessoas que têm signos mutáveis muito evidentes no mapa, como Gêmeos, Sagitário, Peixes e Virgem, claro, podem sentir aí esse incômodo de você fazer uma mudança, que as coisas precisam mudar, tem coisas que precisam finalizar, as coisas não estão dando certo, não está legal assim. Então, é um convite para o movimento nesse sentido. Então, esteja atento aos sinais. Observa como que a vida está se comunicando com você, para que você possa realmente usar esse momento para catalisar a mudança que é tão importante na sua vida. No sábado, sábado nós temos o início de Mercúrio retrógrado. E toda retrogradação, ela gera muita falação na internet, nossa, é uma coisa assim... Tanto os eclipses quanto movimentos retrógrados, eles têm assim um foco como se fosse, nossa, o dia D, né? O grande cataclisma. E todo mundo sobreviveu a todos, né? Não? Estamos todos aí, né? Aí você que está me escutando, tá? Então, assim, menos, bota o pezinho no chão, volta para a terra, né? O movimento de retrogradação é o quê? É um movimento de revisão. É um movimento de reanálise. Então, nós estamos com Vênus retrógrado e agora com Mercúrio retrógrado em Áries. E Mercúrio fica retrógrado em Áries até o dia 7 de abril. Então, ele vai do 9º grau de Áries e ele volta até o 26º grau de Peixes. É um movimento aparente no céu. Mercúrio não está andando para trás, não. É que da perspectiva da Terra, a gente olha e a impressão que dá é que ele está voltando por causa da diferença de velocidade. E o que isso implica? Isso implica justamente em movimentos da gente
repensar, reanalisar e refletir sobre como a gente anda se comunicando, como que a gente anda interagindo com o mundo, como que a gente anda criando os nossos conceitos, como que a gente anda exercitando a nossa autonomia, a nossa independência, a nossa capacidade de decisão, a nossa capacidade de autodomínio. Por quê? Porque em AIS vai falar justamente disso. Como é que tu vai para o mundo? Agressivo? Irritadinha? Como é que tá a tua maneira de se colocar no mundo? Às vezes a gente está tão ferido que tudo que o outro fala parece um ataque. E aí o convite é o seguinte: quando o outro falar para você algo que você acredita que é uma crítica, que é uma ofensa, pergunta para essa pessoa. Eu faço muito esse exercício, gente, porque vocês não têm ideia como eu sofro com isso. Eu pergunto assim, tá, quando você diz isso, você está querendo dizer isso, isso e isso, ou é alguma outra coisa que eu não entendi? Sabe por que eu faço isso? E eu tento me trazer para calma? Porque senão eu rebato na agressividade. Eu parto do pressuposto de que a pessoa está me criticando. Entende? Eu acredito que a pessoa está falando mal de mim quando ela está apontando algo, ou quando ela está comentando algo. Eu acabo pessoalizando. Sabe o que é isso? Isso é ego. É um ego que não está fortalecido. Por saber disso, quando isso acontece, antes de eu rebater, eu paro uns segundos, porque antes eu não era assim. Antes era bateu, levou, né? Eu paro alguns segundos e pergunto o que a pessoa quis dizer com isso, qual a intenção dela dizendo isso. Eu não faço pressuposição, eu paro um pouco com isso. Entende? E busco entender qual é o motivo por trás do que a pessoa está tentando me dizer. E se eu entendi corretamente, que talvez seja uma crítica, talvez seja uma falha minha, e aí eu vou analisar isso, né? Se isso faz sentido para mim, eu vou conversar sobre esse assunto, ou eu vou entender o que a pessoa quis dizer que não era aquilo que eu tinha interpretado no primeiro momento. Nossa, isso vai melhorar tuas relações em 90% dos casos, se não mais. Então, é justamente esse momento de entender como a maneira como você se comunica, como a maneira como você se posiciona te leva ou para a guerra ou para o lugar onde você quer chegar. Ou você vai guerrear ou você vai ser estratégico. E às vezes, minha gente, a gente precisa ser firme. A gente só precisa entender quando e de que maneira. E como é que a gente faz isso? Autoobservação, autoanálise, terapia. É assim que a gente faz isso. Pessoal, essa é uma semana cheia de intensidade. Tenha cautela, cultive momentos de autocuidado, esteja atento à sua energia, olha para a sua vida, seja gentil com você mesma e vá aos pouquinhos entendendo e trazendo luz para pontos na sua vida que precisam ser mudados, alterados, ressignificados, para que você possa ser mais feliz. É por você isso, certo? Um beijo grande e até semana que vem.